Eu estava pensando sobre como é a nossa vida fora daqui. As responsabilidades, as dificuldades, como que a gente tem que dar resultado em tudo. Parece que é um tempo de resultado. Quem trabalha em empresa sabe disso. Você tem que dar resultado, você tem que bater meta, não é? Quem trabalha que tem que bater meta, que tem que vender, que tem que produzir, que tem que fazer, que tem que acontecer. Aí quando você chega na igreja, e de repente, estou falando isso para líderes aqui. Querido, seja leve. Porque o evangelho é leve. Coisa gostosa é você vir para cá e sentir a presença de Deus de maneira leve. O evangelho é muito simples, irmãos. E é isso que eu quero falar para você aqui nessa noite. O evangelho é simples. E a simplicidade do evangelho não é simplista. Queridos, não significa que você não vai ser preenchido em tudo, porque o evangelho é simples. Ah, então simples que eu preciso de outra coisa. Não é? Muitas das vezes as pessoas acham que precisam de outras coisas, outros artifícios, para poder suprir a falta do evangelho tão simples que não é o suficiente para encher minha vida. Às vezes, tem pessoas que pensam assim. Quando a gente vem para esse lugar, tudo que a gente quer é deixar aqui o nosso fardo pesado e pegar aquilo que é de Jesus. Vamos ler na palavra? Vamos ler o que Jesus quer falar conosco nessa noite? Mateus 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, fala aí, jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Diga, manso e humilde. Irmão, já sabe o que é jugo? Aquele negócio de madeira que põe em cima do boi e fica pesando o boi. O jugo aqui significa uma opressão, uma pressão, um peso tão grande que é difícil de carregar. Aqui não é lugar para isso, o evangelho é leve. O evangelho é isso que Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Aprende dele. Aqui a gente vê um Jesus que ensina o que ele é e o que ele tem. Então não é tempo mais de você carregar nenhum peso, nenhuma carga. E nós vamos desenrolar esse assunto para a gente entender o que isso significa dentro da nossa vida. Abre aí João 9. João 9. João capítulo 9. Irmãos, acho que eu bem anotei aqui errado. Não, é Eclesiastes 7, 29. Desculpa, irmãos. Está perto, tá? Está perto. Oi? 7, 29. Deixa aberto aí. Irmãos, sabe o que acontece? Quando a gente começa a viver esse evangelho de simplicidade, simples, puro, o evangelho da palavra, porque o evangelho não é pesado. Esse evangelho a gente começa a viver quando a gente tem um entendimento do que é a cruz de Cristo para a nossa vida e do que é a comunhão. Nós precisamos ter esse entendimento do que é a cruz restauradora, a obra que Jesus fez na cruz pela nossa vida e como essa comunhão com o corpo de Cristo é importante para que eu viva essa experiência do evangelho verdadeiro e genuíno. Eu estava pensando sobre isso e eu vejo que hoje em dia a gente escuta muitas vozes, muitas coisas, muitas respostas. Existem muitos artifícios e métodos para que você consiga ter um pouco de sossego e de paz e talvez de tranquilidade. Querido, quero te dizer que o mundo, ele nos mostra maneiras diferentes da gente buscar ter essa completude, essa simplicidade, essa leveza, as respostas que a gente precisa, porque às vezes aquilo que a gente fica pensando, remoendo, isso traz um peso para nossas vidas. E esse peso para nossas vidas é um peso de alguém que busca
Se você for uma palestra de educação, as pessoas que estão ali falando sobre educação vão falar: olha, a resposta para este mundo, a resposta para essa sociedade é a educação. Se você tem educação, se você forma um cidadão, aí ele vai ser completo, vai ser feliz. É isso aí. Ele vai ser completo, vai ser feliz. Aí você vai pegar e você vai começar a ir nas áreas do empresário. Quem trabalha em empresa sabe como é que é, né? E aí a empresa, os empresários, a área empresarial, ele vai dizer assim: olha, aqui eu vou te mostrar 10 passos, né? 10 passos para você ser um empresário de sucesso, para você ter êxito na sua vida. 10 passos para você alcançar. Quem não vê isso na internet, não é? A gente começa a trabalhar com vendas, começa a trabalhar nessa área, e aí começa a oferecer resultados para que você tenha respostas, para que você seja feliz e tenha uma vida em paz, sossegada. É isso que parece que é. E aí você vai ver que em outras áreas também acontece isso. Se você for olhar, a psicologia também fala sobre isso. O homem vai encontrar a sua plenitude, a sua completude, a sua vida, a sua satisfação, né? Vai encontrar a felicidade, a paz, a vida estável. É isso que o mundo está falando. Através do autoconhecimento dele mesmo. Ele vai se autoconhecer e a resposta para as suas indagações e problemas estão dentro dele. Aí a gente vai ver que na outra área, no governo, por exemplo, a resposta está em quê? Quando a gente vê os comerciais, as respostas, né? Está em quê? Num bom governo, numa estrutura de governo perfeita, onde o homem vai ter uma vida perfeita. Nem sempre alguém vai dar uma resposta para os anseios da nossa alma, onde a gente quer largar o nosso fardo, onde a gente está cansado, onde a gente quer resposta. Vai ter sempre alguém tendo uma resposta em relação a isso. E a filosofia vai dizer o quê? O homem precisa fazer uma retrospectiva dele mesmo e entender, através do seu pensamento, que ele vai encontrar respostas dentro da sua própria consciência. E aí a gente vai vendo que todas as áreas vão tendo respostas para uma vida que a gente tem muitas vezes cansada e sobrecarregada. Porque tantas áreas têm resposta. Porque a gente encontra uma sociedade com tantas respostas para nossos anseios e sobrecargas. E porque existem pessoas tão vazias delas mesmas. Por que a gente vê uma sociedade tão perdida nela mesma? As pessoas sem direção, sem entendimento de quem elas são. Pessoas perdidas e não sabem para onde vai. A gente nunca viveu um tempo, querido, em que as pessoas estivessem tão vazias de si. Qualquer coisa influencia elas. Esses grandes influenciadores aí, você vai ver a vida dessas pessoas. Por que eles têm tantos seguidores? Por que pessoas começam a olhar essas pessoas e ver essas pessoas como exemplo? Por que a gente tem tantas respostas? Por quê? E a gente tem uma sociedade tão vazia. Está na hora da gente fazer uma retrospectiva da nossa vida cristã. Entender que a gente precisa sair de uma cartilha que determina o que a gente tem que fazer. Você precisa sair dessa cartilha e viver o evangelho da simplicidade. Simples. Esse texto, talvez o seu esteja com uma versão diferente, mas tem uma versão que diz assim: vede, isso tão somente achei, que Deus fez o homem simples. Algumas versões está reto, mas ele buscou muitas invenções. Muitas invenções. A resposta é simples. A resposta está aqui, ó. É uma vida dedicada à palavra. A resposta está na oração. A resposta está na cruz. A resposta está na comunhão. A resposta está em estar junto. A resposta está aqui na casa do Senhor, onde os santos se reúnem. A resposta está
E hoje a gente vê que as pessoas, às vezes, mesmo aqui dentro, entram num nível de ciclo que não muda. E a pessoa vai vivendo a mesma coisa, e vive a mesma coisa, e a mesma coisa. E aí vai buscar essas respostas lá fora. Estou falando isso porque às vezes eu fico olhando os crentes assim, maravilhados com a filosofia, maravilhados com as ciências humanas, maravilhados com tanta coisa lá fora, quando está tudo aqui, querido. Você da nossa alma, a troca do fardo pesado, está aqui no Evangelho simples e genuíno, querido. É a palavra, a oração, comunhão, é estar no corpo. Hoje a chamada para quê? A chamada para que a gente possa mudar de fase. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, esse ano ainda. Eu falei assim com essa pessoa: olha só, toda vez que você vem aqui em casa, você fala a mesma coisa. Você fala a mesma coisa. Você já reparou que você está no mesmo lugar sempre? Aí a pessoa entendeu que a comunicação hoje em dia está difícil, não está? Você fala um negócio, a pessoa entende o outro. Não é verdade? Não sei o que está acontecendo. Não sei. Não sei explicar. Mas a comunicação está difícil. Ou a gente tem dificuldade de se comunicar. Uma pessoa fala assim, você falou comigo, eu já te entendi. Você fala, você repete muito. Eu repito muito que eu quero que a pessoa entenda. Então eu repito muito. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, guarda isso para vocês também. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Tem gente que não entende o óbvio. Aí eu falei para a pessoa, mas eu queria que a pessoa entendesse que ela precisava sair daquele lugar ali, que estava no mesmo lugar sempre, né? Estão anos e anos, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: eu sei que eu te canso, então eu vou embora. E foi embora. Eu falei: vai, vou fazer o quê? A pessoa não entendeu. Eu queria que a pessoa refletisse sobre a sua própria vida e entendesse que era hora de mudar. Queria que a pessoa visse que ela está há tanto tempo no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Parece até aquele povo no deserto. Se a gente não tomar cuidado para entender que as fases da nossa vida passam e a gente ficar no mesmo lugar, no mesmo lugar, o que vai acontecer? A gente vai ter que ficar trocando toda hora desfazendo acampamento, jogando no lombo aquele negócio pesado e indo para outro lugar, montando acampamento, tá entendendo? Montando acampamento de novo, carregando as coisas todas do tabernáculo e montando de novo o tabernáculo para poder ficar e continuando no deserto. Mas aí você fica saciado, porque você pensa, sabe o quê? Tá bom, eu estou no deserto, eu estou no deserto, mas pelo menos eu estou vendo a glória de Deus, o fogo, o fumaça. Querido, mas Deus não te quer no deserto, não. Deus não te quer no deserto, Deus quer que você mude de fase. Não é para ficar no mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo confronto sempre. Você tem que completar um ciclo e você precisa mudar para outra fase. Deus vai ter paciência com você? Sim ou não? Sim. Deus vai ter paciência com você? Se você ficar ali naquela situação que você está ali, toda a vida ali, você vai deixar de ver a glória de Deus? Sim ou não? Não. Porque a gente vai ver de alguma forma a glória de Deus. Mas você vai deixar de crescer? Sim ou não? Sim. Deus quer você se manifestar a você, mas Deus quer que você mude de fase também. Que você complete o ciclo, que você mude de fase também. Só que às vezes, querido, preste atenção. Fica ligado no que eu vou falar. Às vezes a gente não muda de fase, sabe por quê? Porque a gente entra em batalha que não é nossa. Às vezes você não muda de fase, preste atenção, porque você entra em batalha que não é sua para você batalhar. E aí sabe o que acontece quando você entra num lugar onde Deus não te chamou para você estar? Quando você vai lançar mão de uma munição que Deus falou para você não se municiar? Quando você vai pegar uma arma que Deus falou para você não pegar? Quando você vai enfrentar um inimigo que Deus falou para você não enfrentar? Você vai gastar energia onde não é para gastar. É foco. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer?
E vai estar difícil de carregar. Como assim? Vai estar ruim. Se bobear, você vai achar ruim é outro. Se bobear, você vai achar ruim a pregação, o irmão, você vai achar ruim o louvor, a cadeira da igreja que precisa de duas se não quebra. Você vai ficar reclamando de tudo, irmão. E você vai deixar de viver aquilo que Deus quer para o seu propósito. E explode aonde Deus te chamou, irmão. Tira esse jugo de estar municiado com a arma errada, lutando a guerra errada. Está na hora de entender que as respostas são simples. Está aqui. E diz respeito à intimidade, a entendimento de quem você é com Cristo, no relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Eu estou falando isso para vocês que eu vivi isso, então eu não sei o que o Espírito Santo vai falar no coração de vocês, mas isso é o que o Espírito Santo falou no meu coração. E aí quando a gente pega uma palavra dessa, a pessoa ouve, não consegue fazer uma autoanálise. Vou voltar para a psicologia. Não consegue fazer uma autoanálise. Olha para o espelho espiritual. Deixa o Espírito Santo te moldar de dentro para fora. Senhor, o que o Senhor quer agora? A mesma coisa de 20 anos atrás, meu servo. Não, irmão. Não. A vida muda, irmão. Para de querer ficar vivendo a mesma coisa de 10 anos atrás, porque há 20 anos atrás era assim, porque eu sempre fiz assim, deu certo, porque eu sempre usei dessa maneira, porque eu sempre fiz dessa forma, deu certo. Irmão, você é uma vida cíclica, você vai estar sempre em mudança e transformação. O Evangelho é isso, renovação do entendimento, renovação de vida, avivamento no meio dos anos. É isso o Evangelho, irmãos. Palavra nova de poder, de autoridade, onde Deus chamou, irmão, para você estar. Ah, mas Deus me chamou há 30 anos atrás para ficar aqui, mexendo no botão aqui dessa caixa de som. 30 anos depois você está ali, mexendo no botão da caixa de som. Talvez Deus quis te levar até para outra nação, mas tem como levar como? Você não acorda, irmão, você fica ali. Vai para o céu, sim ou não? Cara, você só vai deixar de viver experiências maravilhosas que Deus tem para você. Porque você vai ficar remoendo as mesmas coisas, falando os mesmos assuntos, quando Deus quer te despertar ao novo de Deus. Ah, mas eu estou tão cansada, já servi a Deus há 40 anos, 50 anos servindo no Evangelho. A palavra de Deus diz que ainda na velhice dará frutos. Você vai dar muitos frutos, irmãos, até o último momento da sua vida. Até o último momento da sua vida você vai dar muitos frutos. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem alguns irmãos que estão aí na fumaça, perdidos, sem saber o que está acontecendo. Você fala com ele, irmãos, e ele está lá, apático que sou ele, não entende nada. E o Evangelho passa, as oportunidades passam, e passa mesmo, irmão, tem oportunidade que nunca mais vai voltar. Pastor Raul Longo uma vez falou comigo, irmã Meira, eu estava na África, e aí um pastor americano foi lá, e aí ele chamou ele para estudar numa universidade famosa aí dos Estados Unidos. Ele, jovem, 20 e poucos anos, falou assim, não, o cara falou, não, vou pagar tudo para você, seu doutorado, tudo na Universidade Nacional dos Estados Unidos. Aí, irmãos, ele pensou o quê? Vou ter outra oportunidade dessa. Vou ter outra oportunidade, sou jovem, vou sair daqui, vou para outra nação, eu vou ter outra oportunidade. Ele falou isso comigo com mais de 50 anos, não teve outra oportunidade. Ele fez um doutorado, 50 e poucos anos, mas não precisava ter passado tanta dificuldade que ele passou para fazer o doutorado. Você pode concretar aquilo que tem para ser feito na sua vida. Só que você pode completar com ou sem dificuldade. Com Deus, irmãos, vai ser muito mais fácil. Olha, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Muito cuidado com aquilo que a gente fala. Os irmãos sabem que eu perdi minha mãe em pouco tempo. Uma pessoa falou comigo, puxa, que coisa triste, sua mãe sofreu com a questão do processo do câncer, vocês sabem como é.
eu sou grata a Deus, por Deus ter permitido ela passar por isso. Vou te explicar por quê. Porque a minha mãe era uma pessoa de coração muito duro. E eu e minha irmã conversamos com ela, duro para o evangelho. Mas a minha irmã tinha um coração de servir. A minha mãe tinha um coração de servir. E aí ela gostava muito de trabalhar no projeto da minha irmã, que vai na clínica de recuperação. E naquela época eles foram até naquela semana na clínica lá do pastor Elidio, da pastora Esther. E aí a gente tinha conversado com ela à noite e falado com ela: mãe, você precisa fazer uma decisão com Jesus. Você não pode ver ela assim, porque você não faz nada. Por que você não vai para a igreja? Faz nada, você não bebe, não fuma, não faz nada. Vai para a igreja. Aí ela pegou e falou assim: não, eu só vou na dor. Na dor. E aí no dia seguinte eles foram para fazer o trabalho e minha mãe foi para cozinhar, porque ela ia para cozinhar, né? Mas tinha que tomar cuidado com ela, porque ela ia na praça lá em Três Rios, fazer esse trabalho com os mendigos lá, de repente o pessoal da intercessão estava olhando e ela estava atrás, segurando. Aí tinha que ir lá correndo tirar ela, assim, um pouquinho. E ela estava lá na cozinha, fazendo cachorro quente para servir, o pastor fez a roda, orou, o pastor de Três Rios, nem conheço, nunca vi. Ela mesma chegou em casa contando isso. E aí o pastor acabou de orar e chamou, quero falar com aquela senhora lá da cozinha, foi lá e chamou ela. Aí ela veio, aí ele falou assim: olha, Deus manda te falar para você fazer uma decisão para Jesus, mas não esperar para ir na dor. Então havia necessidade de ter passado por tudo isso? Não havia necessidade. Se a pessoa tivesse escutado a voz de Deus, não havia necessidade de tanta dor, de um processo tão difícil. Tão difícil. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, viu que só assim, dessa maneira, ela iria tomar uma decisão de morar com ele no céu. E assim foi. Nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque Deus não quer que a gente passe um processo tão difícil para viver as experiências que Ele quer que você viva com tanta simplicidade, querido. É simples, irmão. Só se voltar para esse evangelho da cruz. Larga dessa coisa subjetiva que o mundo fala. Irritante, irmãos, irritante. Nós estamos vivendo uma atmosfera de subjetividade. Tudo bem, isso daqui fala isso daqui, mas eu tenho a minha opinião. Não é? Todo mundo tem sua opinião, a sua verdade, todo mundo tem. É difícil você falar com alguém, orientar alguém, aconselhar alguém, porque você aconselha a pessoa: tá bom, mas eu vou pensar no que você falou. Porque as pessoas estão tendo as suas próprias respostas. Estão tendo as suas próprias respostas, as suas próprias maneiras. E deixando o evangelho simples, o rudimento simples da palavra. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela não é subjetiva, ela é verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta para a tua vida, para mudar a tua existência, para mudar a tua vida. Mas nós, se não tomarmos cuidado, nós estamos debaixo de uma era do inimigo, onde essa subjetividade vai te dando uma independência. Os irmãos estão entendendo? Uma independência que você acha que não precisa mais, tanto assim, de um aconselhamento, de uma oração, de um direcionamento. Você não precisa tanto assim de um culto desse maravilhoso. Precisa tanto assim. Olha, é o espírito do anticristo reinando. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar debaixo dessa atmosfera. E aí a gente se torna independente demais para Deus conseguir tratar e trazer a gente. Então a gente vê que hoje os grilhões, eles não são físicos, mas eles são na mente. Na mente. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficando aprisionado na mente. E nossos desejos vão sendo desejos voltados para a nossa própria vontade, nosso próprio querer, para aquilo que a gente quer. Então dessa forma, quando eu entro nessa porta, eu começo a viver uma vida que me agrada. Então tudo tem que me agradar ao redor. O culto tem que me agradar, a mensagem tem que me agradar, o louvor tem que me
aquilo. E a gente vai vendo um tempo em que as pessoas vão ficando aprisionadas nas suas próprias mentes, nos seus próprios sentimentos. E aí vai ficando difícil Deus trabalhar e a pessoa vai ficar ali naquele mesmo lugar e vai deixar de viver algo novo que Deus tem para você. Pergunta para o seu irmão: você quer romper? Você quer ser livre? Irmãos, uma das coisas que a gente tem, que favorece, né? Uma das coisas que eu até coloquei aqui para compartilhar com os irmãos é, o primeiro ponto, é saber qual é a nossa realidade. Se você realmente quer sair desse lugar da mesma coisa sempre, da mesma situação sempre, do mesmo ciclo sempre, se você quer avançar, se você quer viver o novo de Deus na sua vida, você precisa saber qual é a sua realidade. A sua realidade, dentro da palavra de Deus, aonde Deus quer que você esteja. Eu quero te dizer que Deus pode te levar além, usar você para conquistar as nações, mas qual que é a realidade da sua vida? Eu estava sentada no domingo lá, depois da Paixão de Cristo, a gente estava sentado no domingo, foi, né? No domingo depois de tudo, né? Depois do almoço. A gente sentou lá e a gente estava com pouca gente para carregar as coisas, né, cara? Pouca gente para carregar as coisas, nós estávamos assim, a perna não obedecia mais, irmãos. Estava sentada, aí a Stefania chegou lá para buscar uma bolsa, chegou numa furada, porque aí teve que ficar. Eu não tinha ninguém para carregar as coisas, teve que ajudar. Estava esperando lá o frete, lá o caminhão chegar, e aí ela falou assim, como é que você se sente? Presta atenção, irmãos, como é que você se sente sabendo que você é uma pessoa tão pequenininha e que Deus usa você para fazer uma coisa tão legal, tão grande assim? Aí eu falei assim com ela, é muito legal mesmo. Eu falei assim, é legal demais, né? A gente trabalha lá e a gente sabe que é legal demais, a gente está feliz, lógico. Eu falei, eu fui feliz, mas sabe, eu sei que isso aqui não é meu, não é meu, não me pertence. Quando eu vou para casa, o que é meu? Qual é a minha realidade? A minha casa, meu marido e meus filhos, é a minha realidade. Essa é a sua realidade. Então, não importa aonde Deus vai te levar, o que Deus vai fazer com você depois dessa mensagem, de você trazer essa reflexão para a sua vida e começar a experimentar coisas grandes e firmes que não sabeis, como diz a palavra de Deus, mas que você tenha sempre essa simplicidade dentro de você, de entender que o que você tem, a realidade daquilo que você tem é a sua casa e a sua família. Porque quando acaba tudo, irmãos, quando acaba o culto e fecha aquela porta, você vai para onde? Para sua casa, para o seu esposo, para os seus filhos. Você vai para a sua vida, para o seu lar. A gente costuma falar que, a gente que é mãe, né, fala muito assim para os filhos: cabeça vazia, menina, na oficina do diabo, não é? O tempo ocioso, irmãos, é perigoso. Mas o tempo ocioso muitas vezes é necessário. Davi viveu um tempo ocioso, foi perigoso para eles, irmãos sabem, né? Veio para a guerra, foi para onde? Passear no palácio, até que os olhos eles bateram, Batseba, aquela mulherona, e ele ficou doido, chamou a mulher, e aí fez um filho da mulher. Aí aconteceu tudo aquilo, né? Aquela tragédia toda que a gente já conhece. O tempo ocioso pode trazer problemas, mas o tempo ocioso é necessário, porque a ociosidade ela faz você ter essa reflexão. A gente está vivendo um tempo que a gente não está vivendo esse tempo de ociosidade benéfica para a sua vida, sabia disso? Porque quando é para você ficar sossegado e em paz, para fazer uma reflexão da sua vida, você vai pegar o celular e você vai começar a mexer no Instagram, mexer em tantas outras coisas, e aí, irmãos, você vai deixar de ver esse tempo de reflexão. Não é apenas o sono que pode trazer a folga para os órgãos do corpo. Na realidade, quando fazemos nada, o cérebro também pode se beneficiar. Isso porque fazer nada, o cérebro volta a ter energia e a fazer processos importantes para que você faça algo ativamente. A criatividade, por exemplo,
durante o sono, quando a gente está dormindo, as coisas vêm, não é? Não é? Irmão, eu quero dizer, se você está cansado, se você se identifica, eu quero te dizer uma coisa, a palavra diz que o Senhor, Ele te dá um fardo leve e suave. Tem um louvor, o pastor Léo está me zoando, né? Mas tem um louvor que canta assim, é antigo, né? Pastor? É antigo que diz assim: é teu, somente teu, todo o trabalho, e meu trabalho é descansar em ti. Então, querido, o trabalho não é seu, o trabalho é do Senhor. Mas tira um tempo para meditação, tira um tempo para deixar de ouvir tantas vozes, tantos rios, vídeos, tantas mensagens, pessoas dizendo alguma coisa, dando direcionamento. Tira um tempo de meditação em que você vai poder se ver um pouco, se olhar um pouco, se entender um pouco. Um tempo de meditação com Deus. Irmãos, uma vez eu cheguei a outra igreja, eu estava tão sobrecarregada de uma situação tão difícil que eu estava vivendo. Quando eu falei para a Ângela, a Néia também estava perto, a Néia do Euclésio. Quando eu falei, a Ângela olhou para a minha cara assim, que ele olhou e falou assim: você vai fazer uma coisa, você vai para casa descansar, vai dormir. Você já viu alguém aconselhar isso, irmão? Você já viu alguém aconselhar isso? Mas era o que eu precisava, irmãos, eu tinha que ir fazer isso. Saber quem você é em Cristo, nem mais nem menos, é outro ponto importante, querido. Para que você saia desse lugar aqui, ó, que está mantendo você preso, deixando com que você viva o melhor de Deus para sua vida. Saber quem você é em Cristo, nem mais nem menos. Irmãos, estava falando com a Néia ali, com o Clésio ali, com os irmãos ali fora. Eu falei: olha, esse período da Paixão de Cristo foi um período tão difícil. Acho que não teve um tempo tão difícil igual esse, esses 20 anos. Querido, se você não sabe quem você é em Cristo, tudo vai te afetar. Daqui a pouco esse lugar vai estar insuportável. Você vai achar um irmão que vai falar alguma coisa para você e você vai achar ruim e você vai querer mudar daqui. Você vai ter problema no teu trabalho, vai ter problema na tua casa, porque você não consegue entender quem você é. Esteja em paz, irmão, com quem você é. Esteja em paz com quem você é. Estão conseguindo compreender? Nem mais, nem menos. Esse período, irmãos, eu escutei muita coisa. Vou falar para vocês. Eu escutei assim: nossa, você é uma bênção. Você é uma bênção. Nossa. Aí eu vou uma bênção, né? Amém. Aí veio outro e fala assim: se você não tivesse aqui, esse negócio não teria sido feito. Se você não tiver, o negócio não acontece. Você não escuta isso, não? Você acha isso bom, não? Isso é um perigo danado. Não é não? Não é um perigo? Daqui a pouco infla o nosso ego e você fala: sou bom, maravilhoso. Mas desiste sem mim. Não é assim que acontece? Aí, irmãos, eu escutei muitas vezes isso aí nesse período, mas você pensa? Aí daqui a pouco eu escutei: você é uma mentirosa. Tá mentindo, essa mentirosa? Talvez eu não escutei isso, escutei, irmãos. E uma pessoa botou o dedo na minha cara: você é mercenária, você é mercenária. Nossa, botou o dedo na minha cara, irmãos. É sério? É sério? Isso daí durante o período aí, ó, desse trabalho. Passou um trabalho, eu falei: meu Deus, graças a Deus. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Deixa eu livre. Cuidado, mantenha-se livre. Livre. Foi para isso que Jesus te libertou, para você ser livre. Não se prenda a nada, a ninguém, a situação nenhuma. Seja livre, para que você possa crescer. Aí passou tudo, irmãos, eu parei, dei uma carona numa pessoa que está emburrada. Dei uma carona na pessoa, e a pessoa olhando na minha cara e disse: você é muito cara de pau. Entendeu? O indivíduo até
nada, vão mudar, não vão conseguir. E assim você vai. Simplesmente saiba quem você é, irmãos. Saber discernir o tempo. Olha, aquele rapaz que cantou no domingo, achei muito interessante, porque ele colocou quem estava lá, sabe? Quem cantou no sábado, cantou com um monte de gente. Quem cantou na sexta também, deu um de chuva. Mas quem cantou no domingo de manhã, cantou com ninguém. Estava vazio, ficou ninguém. O cara cantou para 2 pessoas não cansadas, uma outra cansada. E o cara fez o que tinha que fazer. Cantou e orou pela meia dúzia de pessoas que estavam. Depois ele colocou na rede social dele assim: que eu saiba me alegrar quando a vez é do outro. Você consegue se alegrar quando a vez é do outro? Só quem sabe quem é, só quem se conhece é que consegue viver uma frase dessa. Se você não sabe quem você é, se você não se conhece, você vai estar sempre em conflito interior com você mesmo. Principalmente quando o outro avançar, sair dessa zona do ciclo, romper, você vai ver o outro rompendo. E você vai ter dificuldade de se alegrar com o romper do outro. Fica alegre, irmãos. Fica alegre quando o momento não for o seu. Quando o momento for do outro. Amém? Está entendendo? Último texto agora, Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar e de se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e de edificar. Tempo de chorar, de rir, de prantear, de saltar. Tempo de espalhar pedras e ajuntar pedras. Tempo de abraçar e afastar de abraçar. Tempo de buscar, de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero te dizer nessa noite: há tempo para todo propósito. Fique em paz. O teu tempo vai chegar. Porque a palavra de Deus diz, ela não mente. Há tempo para todo propósito. E às vezes, uma palavra que me chama a atenção, que há tempo de perder. A gente gosta de ganhar, de ouvir palavras bonitas e de ouvir que nós somos uma bênção mesmo. Mas eu quero te dizer que há tempo que perder é necessário. É necessário. Assim como foi com Jesus, que ficou 4 dias para se encontrar com Lázaro. A palavra diz: foi necessário que isso acontecesse. É necessário muitas vezes perder. Principalmente no que tange ao cerne do Evangelho, em que o Evangelho é perder para ganhar. É um troço diferente, muito doido. Mas às vezes, irmãos, deixar de ganhar significa ganhar lá na frente. Porque a glória que às vezes você espera do homem não vem, mas vem de Deus. Deus vai te glorificar a sua vida. Deus vai te chamar para esse tempo que Ele quer que você viva. Um tempo de entendimento, de saber quem eu sou. Porque eu estou falando de fardo difícil de carregar. Mas existem fardos cá dentro que pesam muito mais. E é esse fardo que Jesus quer que você tire da sua vida. O fardo da mente. É que pesa na sua mente. Por quê? Por quê? Por quê? Onde só você sente o peso, a opressão, o jugo daquilo que se passa dentro de você. E você fala: eu estou certo, eu tenho razão, eu estou certo, eu tenho razão. Irmãos, tem hora que não ter razão é a melhor escolha. É a melhor escolha. Numa negociação ali, aconteceu uma situação. Estava negociando a vida desses cantores. E aí, irmãos, eu sou assim. Se a pessoa falar um negócio, sabe, Carol? Que falar assim: ah, a Bíblia falou aquilo ali. Eu sou assim: não, vou resolver isso aqui, deixa eu resolver, porque vamos chamar isso aqui, deixa eu resolver isso aqui. Vamos ver quem falou. Não fala nada disso, não. Eu sou assim, irmãos. O inimigo sabe como é que você é. Fique esperto.
Usa as armas e se municie das armas necessárias e guerreie as guerras necessárias, que é sua. E aí, nessa negociação toda, aconteceu uma situação. E aí, ele chegou na prefeitura, que quem entendeu errado, fez tudo errado, fui eu. Irmãos, eu não fiz. Não fui eu. Eu queria falar, não fui eu, não fui eu. Mas, irmão, se eu falasse não fui eu, a gente não tinha o show. E aí eu falei assim, então tá, deixa eu pensar comigo. Seu evangelho vai perder, irmãos. Deixa eu te ter razão. Você vai dar para o testemunho, irmão, deixa de ter razão. Teve situações que o Mael falou assim, meu Deus do céu, não é possível, eu já teria me estressado, não é possível. Eu falei, Mael, pelo amor de Deus, você não fala isso, eu já estou já no azeite. Você vai lá e vai piorar o negócio. Eu falei com ele, se eu for trabalhar nessa situação aqui, eu estou trabalhando, se eu for trabalhar nisso, com o meu orgulho pessoal, as coisas não vão. Querido, o evangelho não é para orgulho pessoal, não é para autopromoção, não é para nada disso. O evangelho é para a glória de Cristo, então somente para a glória dele. É aquilo que a gente cantamos aqui, ele é glória, ele é glória, ele é glória, para tudo sempre, ele é glória. Então tem hora que a gente perde muito, irmãos, porque a gente leva em consideração nosso orgulho pessoal, nosso desejo, vontade, razão. Eu tenho razão nisso daqui, você deixa de viver um monte de coisa legal. Porque você fica batendo na tecla, tem razão, tem razão, tem razão. Fique em paz. Deus tem o seu tempo para a sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Há tempo de chorar e rir, irmãos. Vai haver tempos ruins, difíceis de lidar. Vai haver tempos difíceis de lidar. Vai haver tempos que você vai ter que ficar a falar e vai ter tempo que você vai ter que se calar. E a gente fala muito, irmãos. Mulheres então, né? Fala muito, mas muito mesmo. E a gente fala demais. A gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente as mulheres. Tempo de guerra e de paz. Vai haver batalhas que a gente não pode assumi-las. Não pode gastar energia nelas, senão a gente vai perder tempo. Vai conseguir conquistar, igual o pastor conquistou lá com 50 e poucos anos. Se conquistar. Tempo de cura e de restauração. Tempo de nascer e tempo de morrer. Depois que Davi teve esse relacionamento com Batseba, ele teve um filho. Os irmãos sabem essa história, né? Os irmãos conhecem essa história. Depois que ele teve esse filho, Deus, como um jugo, né? Como uma repreensão na vida de Davi, ele falou que ia tirar esse filho de Davi. O que ele fez? O que ele fez, irmãos? Ele começou a plantear com Deus. Ele começou a orar, ele começou a jejuar, ele começou a plantear com Deus a maneira de salvar a vida daquela criança. E aí, a criança morre. Depois que essa criança morre, os servos falam, se ele está assim, da criança, né? Ainda em vida, como que nós vamos falar para ele agora que a criança morreu? Agora acaba com uma vez. Né? E aí eles vão lá e falam, ó, Davi, a criança morreu. O que Davi faz? O que Davi faz? Por que, Senhor? Orei tanto, jejuei tanto, Senhor, a criança falou, não. Davi, a Bíblia diz que Davi foi tomar um banho e vestiu novas roupas, novas vestes e foi seguir a vida. Olha, uma das coisas que acontece com as nossas vidas, de ficar preso e aprisionado em situações, é que a gente não consegue compreender quando é tempo de continuar. Uma vez, irmãos, eu precisava passar de fase, olha, e aí, na madrugada, eu acordei na madrugada e eu estava ensopada de suor, E aí, podia pegar a roupa e torcer assim, ó, e saía suor. Mas antes de eu acordar, em sonho, irmãos, o Senhor falou comigo,
levanta que é hora de trocar de roupa. Nós temos que saber quando é hora de avançar e passar de fase, entender que aquilo ali já acabou e que a gente precisa continuar. Parar de ficar voltando na mesma situação, vivendo as mesmas coisas lá atrás, irmãos. Precisa romper. Quando você entende, eu entendo, todos nós entendemos. A igreja de Cristo rompe, esse lugar rompe. Quando a gente entende que o simples está aqui, ó, não é simplista, é maravilhoso, é absoluto, não é subjetivo. É necessário e único que pode transformar a sua vida e te restaurar e fazer você viver o que você deseja e muito além. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos além a nosso respeito. O que Deus, aonde Deus quer te levar, o que Deus quer fazer com você, aonde Deus quer usar a tua mão para tocar, os teus pés para pisar, aonde Deus quer se manifestar através da sua vida, querido. Mas muitas das vezes a gente não entende que é preciso deixar aquilo ali, trocar as vestes e seguir em frente. É preciso saber e entender que é hora de deixar. Querido, eu quero te dizer que Deus está chamando a igreja para viver um tempo novo de restauração. Mas não é restauração de obra, não é isso somente. Mas é uma restauração de dentro para fora. Onde não cabe mais as mesmas indagações, não cabe mais as mesmas situações, não cabe mais. É o tempo de saber e entender que agora eu preciso deixar e eu preciso continuar. Saber e entender que é preciso vencer essa fase. E a próxima fase vão ter desafios ainda maiores. E quando você vencer a próxima fase, você vai passar para outra fase, que vai ter desafios ainda maiores. Queridos, eu tive um privilégio, eu digo para vocês, foi um privilégio, de estar presente quando a minha mãe, quando meu pai faleceu. Ele aceitou Jesus comigo, meu pai. E quando a minha mãe também faleceu, aceitou Jesus conosco também na nossa casa. Eu estava lá no hospital e eu estava olhando para ela, irmãos, e foi... Vou falar para os irmãos que eu orei a Deus, eu preferia que não estivesse. Eu preferia não estar, sinceramente. Mas tem situações que você sabe que Deus vai te fazer passar. Entenda isso. Vai ter situações que vai ser necessário você passar. Necessário. Há dias ruins, a gente leu, né? Há tempo de todas as coisas. Há tempo de estar perto. 15 anos atrás, irmãos, eu peguei os meus pais e levei para minha casa. Tempo de abraçar. E quando eu entreguei eles para o Senhor, foi tempo de deixar de abraçar. Quando a minha mãe foi curada 4 anos atrás, foi tempo de cura. Quando ela morreu com câncer, foi tempo de morrer. E existem situações na nossa vida que não vão ser fáceis de romper. Mas você vai precisar romper. Vai ser dolorido, vai ser difícil. Eu não digo isso sobre você ter que deixar alguém, um parente, morrer, nada disso. Eu digo isso sobre coisas interiores que você precisa deixar morrer. Porque senão você vai ficar preso em fases. Você não vai crescer. A palavra de Deus diz que Deus não põe vinho novo em odre velho. Que você não seja esse odre velho nessa noite. Deus tem vinho novo do céu para a sua vida. Seja odre novo. Amém? E aí quando eu estava ali olhando, irmãos, eu fiquei... O quarto estava cheio de gente. Tinha alguns pacientes, acompanhantes. Eu estava ali no cantinho da parede, assim. Eu estava disposta, parede ali, a cama da minha mãe aqui. E eu assim de frente para ela. Foram dias de muitas dificuldades que a gente viveu. Muitas dificuldades, porque quem sabe já viveu essa situação de câncer desse nível, né? Ela teve câncer no pulmão, que espalhou para os ossos, e é muita dor, é muito sofrimento. Então a gente vinha desgastado tanto. Eu estava ali de frente para ela, olhando, e eu sabia, irmãos, sabia que a hora estava se aproximando. E aí eu fiquei olhando para ela.
O médico veio, devia ser umas 9 horas, 9 e pouca da manhã, o médico veio, olhou ela, e ele falou assim para mim assim, eu vou dar morfina para ela, para segurar ela até semana que vem, aniversário do neném. Falou assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que ele está falando? Pensei, né? O que esse homem está falando? Aí ele virou para mim e falou assim, não foi isso que a gente combinou ontem? Aí eu entendi. Que ele estava tentando trazer uma faca para mim. Porque ele estava achando que eu era minha irmã. A minha irmã estava desesperada no dia anterior, que ela internou minha mãe, e ela pediu para ele, meu sobrinho vai, que é o José, vai fazer 1 ano. Pelo amor de Deus, deixa ela viver até a semana que vem. E aí ele falou que tinha falado que ia administrar a morfina. E aí eu falei assim, não, doutor, não era eu não, era minha irmã. Aí ele falou assim, tá, desculpa. Aí eu falei assim, doutor, você já viu as pernas dela? E a perna dela estava roxa já. Eu queria, irmãos, que ele falasse a verdade para mim. Eu queria que ele falasse comigo, que ela estava rindo. E eu estava vendo, ela estava rindo, mas eu queria que ele falasse. Eu sabia que a gente é intrometido, a gente fica pesquisando tudo, né? A gente pesquisa tudo, né? Nesse processo de 10 meses, tudo aquilo que estava ali no Google, que ia acontecer, foi acontecendo. Então ali naquele momento não tinha mais nada. O momento das extremidades estarem daquela maneira que estava, já era um processo de pré-morte. E aí, irmãos, eu estava ali olhando para ela e eu falei assim, doutor, olha a perna dela. Olha a perna dela, eu queria que ele falasse. Irmãos, não espero que ninguém fale, não. Quando chegar a hora de fazer, de entender que é tempo de deixar, de mudar, não espero ninguém falar, não. Você está vendo os sinais. Você está vendo os sinais. É hora de viver algo novo. Você está vendo os sinais. E aí ele olhando para ela, sabe, ele foi embora, ele falou assim, mas eu vou dar a morfina, tá? Eu falei, tá. Aí ele foi embora. Aí eu sentei, eu perguntei para ele assim, ela tá consciente? Aí ele olhou, chamou, né? Dos sinais, ela falou assim, não, ela está inconsciente. Ela está inconsciente. Isso era 9 e pouca. Quando foi 11h30 mais ou menos, ela voltou. Ela voltou à consciência. Ela acordou assim, abriu os olhos, a órbita ficou regular. E aí eu segurei ela assim, eu olhei dentro do rosto dela e falei assim, mãe, eu estou com você. Eu vou com você até o fim. Foi isso que eu prometi. Você não está sozinho. Não está sozinho. Eu estou aqui. Seja forte. Corajosa. Falei com ela, mas você não precisa lutar. Não precisa mais. Pode ir embora. Pode ir embora. Vai para casa. Vai para casa. E aí, irmãos, ela fechou os olhos assim, assim, fechou a boca, que ela estava com aquela ânsia da falta de ar, e ela fechou a boca e fechou os olhos. E aí eu sentei de frente para ela assim, o quarto estava cheio de gente, eu sentei de frente para ela e eu fiquei olhando, pensando, e tudo acaba, né? A única coisa que resta é a eternidade. A gente fica preso a tanta bobeira, tanta bobagem, que tira a nossa energia, nosso tempo. Quando a gente se depara com as coisas de Deus, a gente vê que foi bobeira, tanta coisa. E aí eu fiquei olhando, ela foi parando, parou. Não restava mais nada. Ninguém viu, só eu vi isso. Eu vi isso num quarto cheio de gente. Ninguém percebeu, ninguém. E aí eu dobrei as roupas, botei na mochila, arrumei tudo
Ninguém percebeu. Eu fui lá no médico e falei, doutor, ela foi embora. E aí ele foi lá no quarto, pediu para todo mundo sair, olhou ela e falou assim, felizmente ela partiu. Eu fui embora para casa. Não é fácil. Não é fácil. Não sei qual é a fase que você tem que deixar. Não é fácil se levantar, trocar de veste, porque a gente orou também por cura, a gente orou por restauração, a gente orou. Mas assim como Davi entendeu que, olha, acabou. Tudo que eu tinha para fazer eu fiz. E eu entendi tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Até ali eu fiz o que eu pude. Mas ali acabou. Então, querido, faz tudo o que você puder fazer. Tudo. Se essa noite é um tempo de auto-reflexão, análise, se analise, tira um tempo com Deus, vai para um tempo de meditação ocioso, em que Deus vai falar com você, vai ativar a sua criatividade. Sem ninguém. Nós somos casados, a gente sabe a dificuldade que tem, né? Mas faz isso você e Deus. Porque é tempo de mudança. Deus quer fazer algo novo. Através do Evangelho simples da cruz. Que cura, liberta e leva para a vida eterna. Eu tive o privilégio de ver os meus pais partirem do Senhor. Tanto meu pai quanto agora minha mãe. Eu fiquei olhando ela embora e pensando, como que está sendo agora? Hein? Ela entrando no céu. Como que é agora esse momento? Eu fiquei pensando nisso. Que é a nossa esperança. A eternidade com Jesus. Levante-se essa noite, se você entendeu essa mensagem. Levante-se, adore o Senhor. Deixe o Senhor falar no seu coração. Porque muitas coisas, esse louvor fala, né? Muitas coisas. Esse louvor fala que muitas coisas a gente vive, né? Estava ali cantando pensando nisso, muitas coisas, tempestade, muitas coisas a gente vive. Mas se alegre no Senhor, porque Deus quer fazer sempre algo novo através da sua vida. Deus abençoe a Igreja Batista BR, Deus abençoe a sua vida, te restaure, te mude, te faça romper em todas as áreas, amém? Que o Senhor possa visitar a igreja sempre. Que o Senhor possa trazer refrigério e descanso para a sua alma através desse Evangelho que nos transforma. Amém? Senhor, obrigado, Deus, por esse momento que nós estamos vivendo na Tua presença. Momento de restauração, de cura, Senhor. Momento de intimidade com o Senhor, de busca, Senhor. Momento que podemos sentir o Teu toque, ouvir o Senhor falar conosco. Que alegria que temos, Senhor, de vir para a Tua casa. Tua palavra diz, alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Que alegria que temos de estarmos juntos em comunhão, Senhor. Foi para isso que o Senhor morreu na cruz, para nos ligar novamente ao Pai. Isso significa comunhão, Senhor. Que essa comunhão em Cristo seja a marca, Senhor, da sua igreja. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos por esta noite, pela manifestação maravilhosa da Tua presença, inconfundível e incomparável, Senhor. Nós te louvamos essa noite e a Tua igreja diz amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Deus abençoe sua vida. Amém?